É primavera em Brasília, na capital dos ipês. No Brasil das orquídeas, do Rei Pelé, de Lula, da fadinha do skate, do trabalhador, dos herês, dos educadores, do MST, de Julião, de Carlos Prestes, de Caetano de Santo Amaro. País do não, do não, do não a Bolsonaro. A democracia soberana deste país venceu. Derrotou a intentona fascista de 7 de setembro, articulada pelo capitão Meia Sola, que trouxe a Brasília armas, bombas, fuzis e combustíveis para atacar o Congresso, o Supremo, o Ministério Público. Ocorre que o capitão encontrou chumbo grosso na voz do Supremo, na voz da imprensa, dos movimentos sociais e da grande população. Entendemos que é o direito da sociedade, da população, cujas normas estão entrelaçadas na Constituição e no Código Civil, para garantir a racionalidade da ordem pública republicana. Sob nenhuma hipótese, o gestor, presidente do Executivo, do Parlamento, Senado e Câmara, do Judiciário, não pode induzir sua equipe, o Conselho, às práticas criminosas, como o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Leva destaque o seu crime de responsabilidade identificado e denunciado pela Corte Suprema. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, e incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Este governo se destaca como o governo mais corrupto de toda a história do Brasil contemporâneo. A crise das vacinas, por exemplo, serviu para descobrir a corrupção camuflada no Ministério da Saúde, no Ministério das Minas e Energia, onde as 5 minas de nióbio foram definitivamente entregues aos Estados Unidos. Descobertas a corrupção do Ministério da Marinha, onde os nossos submarinos estão sendo controlados pela França.
O Ministério da Defesa entregou a base aérea de Alcântara para o Pentágono norte-americano. E a aeronáutica sem competência para evitar que os nossos satélites continuem sendo monitorados pela inteligência da CIA. A mesma CIA que usou o juiz Sérgio Moro para prender Lula inocente e eleger o atual presidente das quebradas milicianas. Somos um país de pessoas de fé, de trabalhadores nordestinos de sandália de couros e pés rachados, que criaram os filhos, que construíram a civilização paulista, que cortaram ferros e carregaram o concreto dos monumentos de Brasília. Somos uma nação de servidores públicos do passado e do presente que mantém de pé a gestão cidadã na democracia constitucionalmente consolidada, sem dar margem para as aberrações da PEC 32, pretensamente progressista. A carestia da luz, da água, aluguéis, combustíveis, o desemprego, a fome das populações das favelas, das periferias, chegando às portas da classe média trabalhadora. Desesperado para segurar o poder, o capitão está promovendo eventos eleitorais com dinheiro público, pagando milhões aos pastores políticos que enganam o povo de Jesus aí às ruas, ativando a população contra os ministros do Supremo para livrar os seus filhos dos crimes anunciados. Não tem mais lugar no espaço do Estado de Direito democraticamente constituído. No curso da história registramos que no auge da tirania do capitalismo dos luteranos, a insensatez dos generais do Pentágono, das guerras no Vietnã, Coreia, valeu a manifestação dos artistas como Andy Warhol, da pop art, Jimi Hendrix, o poeta Allan Ginsberg, Janis Joplin, e no Brasil, o tropicalismo de Capinã, Torquato Neto, Caetano, Rogério Duarte, dos escritores da contracultura, o Alice Salomão, Ângela Oiticica e principalmente George Harrison na Inglaterra, que identificou na música devocional My Sweet Lord a forma de mostrar a literatura védica como a alternativa do amor a Krishna, Deus, e ao socialismo, Sanata Dharma. Atualmente, no Brasil, a cultura é perseguida. A cultura no Brasil é perseguida porque os artistas sabem o caminho das pedras e descobrem as raízes críticas da revolução distributiva que supera o capitalismo. My Lord, my Lord, I really wanna see you, really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. Os ventos da mudança começam a soprar favoráveis após ser constatado que apenas 12% da população de eleitores ainda se liga ao capitão. Este governo entregou o petróleo do Brasil para os capitalistas de fora e cinicamente
o presidente da Petrobras, o presidente do Banco Central, imita o mesmo discurso mentiroso, inaceitável de Bolsonaro, de que o aumento dos combustíveis é devido ao ICM dos estados. As pesquisas, os estudos mostraram tratar-se de uma inverdade. Os preços dos combustíveis já saem altos das refinarias dolarizadas. A pressão generalizada ao movimento sindical e outros movimentos de massa, a guerra declarada contra as conquistas dos trabalhadores é a marca registrada nesses 3 anos deste desgoverno de Bolsonaro Guedes. Um rápido balanço desse governo mostra que a crise aguda tende a piorar. Sem planejamento técnico-científico do governo, a crise de energia chega com preços absurdos, principalmente para os pobres, invertendo os valores da cultura, da arte, da educação, da ciência principalmente dita, negando o valor do trabalhador, do servidor público na economia. Este governo mantém os indicativos em que entre 40 países o Brasil mantém o menor salário dos professores. As eleições de 2022 é a grande oportunidade do Brasil se libertar do terror, do ódio, da má gestão pública. O discurso arrogante e autoritário do capital o desqualifica para concorrer ao pleito. A Câmara e o Senado têm motivos suficientes para impedir sua permanência no poder, se o senhor Lira assim o quiser. Normatizada por meio do direito positivo, instituída com a economia socializada, distributiva, justa, igualitária, Varnodharma Hari, a ordem social Vaishnava Védica, é uma conquista, uma aquisição da humanidade através da economia do Parampará descendente Vaishnava Védica. Na mesma maneira como o manifesto de Karl Marx desqualificou a ideologia autoritária, racista, fascista, estruturalista no século XIX, livrando a humanidade do sistema fora da realidade científica vigente. Mas os fascistas insistem em impor a ideologia distorcida, a ideologia da direita impiedosa e assassina. Sushmana Hari 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 Prana Apana Sushmana Hari 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 Prana Apana Sushmana Hari Hari